Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde, meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Boa tarde a vocês que estão aqui no nosso estúdio. Estamos começando mais um programa da TV Canção Nova, Pergunte e Responderemos. O nome já diz tudo. Você pergunta e nós tentamos responder aqui, sempre que é possível, de acordo com a doutrina da igreja. Quando a pergunta não está ligada diretamente à nossa fé, à doutrina, a gente dá uma opinião, ok? Muito bem, convido vocês que estão em casa, para a gente rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós junto ao Espírito Santo, para que a gente possa ter a sua luz, a sua graça, a sua bênção nesta tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês que estão aqui, amigos do Rio de Janeiro. Quem são? Levante o braço. Isso, sejam bem-vindos. A câmera vai mostrá-los ali. Itajubá, Minas Gerais. Praia Grande, São Paulo. Ok. Bom Sucesso, Minas Gerais. Campestre, Minas Gerais. E Pará de Minas, Minas Gerais. Minas está sempre presente aqui na Canção Nova. É uma alegria receber vocês aqui. Quero começar mostrando essa novena pelos filhos. Já está bem conhecido hoje um movimento na igreja chamado Mães que Oram pelos Seus Filhos. Então, a Flávia Borlotti e a Camila Fiorotti participam desse trabalho e escreveram essa novena pelos filhos, que foi publicada aqui também pela editora Canção Nova, ok? Então, há muitos filhos que são problemas, né? Filhos mexidos na droga, no crime, etc. Então, uma novena pelos filhos vale a pena, tá aí, ok? E a Canção Nova tem aqui muitos livros. Vocês estão vendo aqui essas coleções de livros todos, ajudam a gente a tirar as nossas dúvidas e viver a nossa fé católica com mais convicção. Principalmente isso daqui, ó. Né? Aqui você tira basicamente as suas dúvidas sobre doutrina. Né? Por isso que sempre a gente trabalha com o catecismo na mão, também com a Sagrada Escritura, claro, e o Código de Direito Canônico da Igreja, que é o quê? É o Estatuto da Igreja. O que pode e o que não pode na Igreja. O que pode um leigo fazer ou não pode, o que um padre pode ou não pode, o que um bispo pode ou não pode. Entende? E aí você tem aqui, né, o estatuto. Toda instituição tem o seu estatuto, né? A igreja também tem. É o chamado Código de Direito Canônico. Ok? Muito bem, vamos aqui às perguntas que já estão aqui comigo, né? A primeira delas é da Jane Silva. A Jane pergunta o seguinte: por que os 10 mandamentos no catecismo foram diferentes do texto bíblico? Não é no catecismo, não. Os 10 mandamentos, do jeito que nós conhecemos, né, na catequese, amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar domingos em festa, quem formulou isso foi Santo Agostinho, lá no século IV, ano 300 e pouco. O que Santo Agostinho fez? Santo Agostinho pegou a Bíblia e toda a moral católica Santo Agostinho resumiu nos 10 mandamentos, né, que Deus tinha dado lá para Moisés, só que Santo Agostinho fez uma síntese catequética, né, de modo a ficar assim mais compreensivo para o povo. Porque vocês sabem que a igreja não interpreta a Bíblia ao pé da letra. A igreja tira da Bíblia o conteúdo dela, né? O que é o catecismo da Igreja Católica? É a explicação da Bíblia. Aqui tem 3.000 passagens da Bíblia, tem 3.000 citações da Bíblia aqui. Então o catecismo explica, ok? Então Santo Agostinho, né, na época dele, fez a catequese moral da igreja em cima dos 10 mandamentos e sintetizou isso daí. Agora, o que o catecismo faz? Na terceira parte dele, ele abre cada um desses 10 mandamentos. Então, a moral católica é ampla
Eu até escrevi um livro, A Moral Católica, baseado exatamente no que está aí e outras coisas, certo? Muito bem. É a mesma coisa, só que mais trabalhado. Davi, em Êxodo 32, lemos que Deus se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. O que isso quer dizer? Deus fez algo errado para se arrepender? Não, não é. Deus é um espírito perfeitíssimo. Diz a primeira linha do catecismo. Deus não é espírito, Deus não erra. Deus é 100% verdade. Por que Deus às vezes muda de ideia? Por exemplo, quando ele mandou Jonas ir lá na cidade de Nínive, que era uma cidade pagã. Olha, avisa Nínive que daqui a 40 dias ela vai ser destruída por causa dos seus pecados. O que aconteceu? Jonas foi lá, pregou, Nínive se converteu. Até o rei que era pagão se converteu, mandou fazer um jejum, até os animais, para Deus suspender aquilo ali, e Deus suspendeu. Será que Deus errou quando ele tinha dito que ia dar esse castigo para... Não. É como a gente faz com os nossos filhos. Se você continuar fazendo isso, eu vou botar de castigo. A gente não faz isso? A criança muda, você não põe de castigo. Se você não estudar, você não vai naquela festinha que você quer ir. Você não errou. Você simplesmente mudou um castigo porque houve uma mudança de comportamento. Mais ou menos isso é que Deus faz. Sabe, Deus não erra. Então, outra coisa que nós temos que entender na Bíblia é o que a igreja chama de antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Morfismo vem de forma, né? Antropo, do grego, quer dizer humanidade. Então, o escritor sagrado era um homem que escreveu com a mentalidade do seu tempo. Então, muitas vezes, ele expressa uma vontade de Deus numa forma humana. Entende? Então, isso é chamado antropomorfismo. Então, ele fala que Deus tem olhos, ele fala que Deus tem mãos, as mãos de Deus. Deus não tem mão. Deus é um espírito puro, perfeitíssimo. Depois, o Verbo se encarnou em Jesus. Mas vocês vão ver falar de as mãos de Deus, o coração de Deus, os olhos de Deus, não tem nada disso. Isso é antropomorfismo. Então, é um modo de falar. Então, o escritor sagrado, muitas vezes, ele aplica um sentimento dele para Deus. Porque para o judeu antigo, tudo que acontecia na terra era por vontade de Deus. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Mas o que era isso? Isso era um sentimento dele, que ele coloca na literatura da Bíblia. Por isso, gente, por isso que quem tem que interpretar a Bíblia é o magistério da Igreja Católica, porque não é fácil entender certas coisas, especialmente no Antigo Testamento. Tem um documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, que é a revelação de Deus, onde a Dei Verbum diz lá, no número 10, o seguinte: o ofício de interpretar a Sagrada Escritura cabe exclusivamente ao magistério da Igreja. O que é o magistério da Igreja? O Papa e os bispos. Não podemos nós sair dando uma interpretação qualquer aqui, não. Todo mundo tem que ler, mas se eu tenho dúvida em alguma coisa, eu não vou dizer, a interpretação é essa que eu quero. Não. O que a Igreja diz? Por quê? Porque a Igreja é dogma de fé, ela recebeu o carisma da infalibilidade para interpretar a Bíblia. E por que ela recebeu esse carisma? Vale a pena explicar isso. Quem é que montou essa Bíblia? Quem é que diz que esses 72 livros aqui são inspirados pelo Espírito Santo? A Igreja. A Bíblia não caiu do céu, como diz o Padre Paulo. Quem é que diz que esse livro é inspirado, esse não é, tira? Só de evangelhos, a Igreja não permitiu que mais de 80 evangelhos entrassem aqui. A Igreja só deixou 4. Por quê? Porque esses 4 eram inspirados pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, Atos tinha uns 7, só entrou um, Atos de Lucas. Ora, o que significa isso? Que a Igreja recebeu o carisma de interpretar sem erro, ok?
Nós acreditamos na Bíblia que está aqui, porque nós acreditamos que a Igreja Católica, Apostólica e Romana escolheu esses livros sem erro. Se eu não acreditar nisso, eu não devia ler a Bíblia. Por que eu leio a Bíblia como palavra de Deus? São Paulo fala, né, útil para exortar, porque a Igreja Católica, lá nos concílios de Cartago III, Cartago IV, no tempo de Santo Agostinho, concílio de Trullos, até o concílio de Trento, a Igreja foi separando o que é inspirado e o que não é. Ora, se a Igreja teve a inspiração para selecionar os livros da Bíblia, então ela tem inspiração para interpretar os livros da Bíblia. Vocês entenderam? A mesma inspiração para dizer, esse livro é inspirado pelo Espírito Santo. Essa mesma inspiração cabe para interpretar a Bíblia. Por isso que nós seguimos aquilo que a Igreja nos ensina. E o documento do Concílio Vaticano II, que eu citei, Dei Verbum, explica como é que a gente deve ler a Bíblia. Não é ao pé da letra, mas entender. Por exemplo, né, o mundo foi feito em 6 dias? Não. É uma linguagem que o escritor sagrado usou para explicar como é que Deus fez o mundo. Mas todo mundo já sabe que o mundo começou lá 13 bilhões de anos atrás, no Big Bang. E houve uma evolução que a Igreja aceita perfeitamente. Né? Então, o que são esses 6 dias? São fases da evolução. Que começou lá no mineral, no vegetal, no animal, até chegar no homem. Ok? Então, é importante a gente estudar um pouco da Bíblia, um curso bíblico. Né? Por exemplo, eu gravei, vou até aproveitar, vou mostrar aqui. Olha, eu gravei um curso bíblico em 100 horas. 100 horas são uns 4, 5 dias, né? Cada dia com 24 horas. São 10 CDs, onde eu explico, à luz de bons exegetas bíblicos, eu explico desde o Gênesis ao Apocalipse. Como é que você entende o Gênesis? Como é que você entende Levítico, Número, Deuteronômio, o livro dos reis, o livro dos profetas, né? O Novo Testamento, até o Apocalipse, que é o livro mais difícil da Bíblia. Mas a Igreja tem explicações. Né? Há 2000 anos o Espírito Santo vem inspirando a Igreja. Né? E onde é que nós temos a certeza bíblica disso tudo que eu estou falando? Na certeza bíblica nós temos quando Jesus disse para os apóstolos, está lá em Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Ele falou para a Igreja, os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E falou mais. Né? Jesus falou na Santa Ceia para os apóstolos, está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13, quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, ensinar-vos-á toda a verdade. Uma promessa de Jesus na Santa Ceia para a Igreja. Ele diz, eu estou indo embora, eu não tenho tempo de explicar tudo para vocês. Claro, Jesus não podia explicar para os apóstolos toda a teologia que a gente sabe hoje, mariologia, cristologia, pneumatologia, liturgia, não. Fiquem tranquilos. Quando vier o Paráclito, ensinar-vos-á, ou seja, no futuro, toda a verdade. Esse advérbio aí é fundamental. Por isso que a Igreja nunca, gente, mudou o credo. O credo tem 2000 anos. Por quê? Porque é verdade, a verdade não muda. Nunca um Papa na história da Igreja cancelou um dogma proclamado por um Papa anterior. Nunca um dos 21 concílios ecumênicos que a Igreja já fez, nunca um concílio cancelou alguma coisa doutrinária, dogmática do concílio. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não se contradiz. Ele não ensina uma coisa no século I, outra no 10, não, ele ensina sempre a mesma coisa. A verdade não muda. Ok? Deus é a verdade, que diz, eu sou a verdade. Muito bem, então está aí. Ana Carolina foi interrogada sobre um período da Igreja conhecido como pornocracia, pelo amor de Deus, onde papas tiveram amantes e realizavam grandes orgias nas dependências das vaticanas. Isso é verdade? O que seria esse passado negro? Qual a sua explicação? Olha, pode ter sido que houve na história da Igreja um ou outro papa que não tenha sido tão santo. Por exemplo, Alexandre VI, que era um papa espanhol, o papa da família Borgia. Antes de ser papa, ele tinha 4 filhos. Isso já era proibido pela Igreja. Mas foi eleito papa legitimamente. Né?
Então, há certas coisas que aconteceram na história da igreja, mas que não, veja que coisa interessante, nenhuma bula pontifícia desse Papa foi cancelada. Porque uma coisa é o Papa, outra coisa é o homem. Uma coisa é Bergoglio, outra coisa é Francisco. Francisco tem assistência do Espírito Santo. Ele não pode errar quando ele, por exemplo, canoniza um santo. Ele não pode errar, é dogma de fé. Ele pode errar como homem. Então, houve papas que erraram na história da igreja. E há explicações para isso que aqui eu não tenho tempo de explicar. Por exemplo, no século X, que foi o pior século da história da igreja, chamado de século de chumbo, porque parecia que a igreja ia afundar, teve um papa que tinha 18 anos de idade, Papa João XII. E era um menino que, segundo alguns historiadores, fazia realmente algumas festas suspeitas na corte dele. Inclusive foi deposto pelo imperador Otão I, que era um imperador cristão. Mas por que um papa chegou aí com 18 anos de idade? Porque houve nessa época um problema na igreja que se chamou de investidura leiga. As famílias importantes, os imperadores, queriam fazer o papa a todo custo, porque o papa era a grande autoridade na Idade Média. E aí impunham alguém para ser papa, né? Então, sabe, basta dizer a vocês que no século X, 6 papas foram assassinados. Por quem? Por gente da igreja. Por quê? Porque elegiam um papa, uma família, por exemplo, um papa da família dos Médicis, aí tinha os papas da família Colonna, outros papas da família Corsini, famílias nobres, poderosas. O que faziam? Não queriam o papa que era descendente daquela família, muitas vezes envenenavam o papa, matavam e elegiam outro. Aqui vocês estão vendo 3 livros de história da igreja. Olha o tamanho. São 2000 anos de história. Aqui, ó, idade moderna contemporânea, né? Idade antiga e Idade Média. Aqui, ó, nesse livro da Idade Média, é que tem o século X aqui, que houve esses assuntos todos. Agora, que coisa maravilhosa, gente. Apesar de todos esses erros dos filhos da igreja, a igreja continua seu caminho até hoje. Vou contar uma história interessante para vocês. Tem um historiador alemão chamado Ludwig von Pastor. Ludwig von Pastor. Historiador famoso, protestante alemão. Mas ele era encantado com a igreja e ele queria, na verdade, mostrar que a igreja era meio que uma farsa também, né? Porque ele era protestante. Então ele escreveu A Vida dos Papas, 40 volumes, cada volume dessa grossura. Eu já vi essa coleção. O que aconteceu com o Ludwig? Quando ele acabou de escrever a história dos papas, ele se converteu ao catolicismo. Por quê? Porque ele falou o seguinte: se essa igreja não acabou, essa igreja é divina. E eu vou me tornar católico por causa disso. Porque o que houve de erro dos filhos da igreja, houve. Mas a igreja, entende? Isso mostra o quê? Quem dirige a igreja, no fundo, não são os homens, é Cristo. Entende? Cristo dirige. Apesar das nossas misérias. Tem padre que erra? Tem. Vocês todos sabem que tem, não tem? Tem bispo que erra? Tem. Tem cardeal que erra? Tem. Tem um cardeal sendo processado lá nos Estados Unidos agora por questão de pedofilia? Tem. Nós não podemos esconder isso. Agora, isso não é o pecado da igreja. A igreja é santa. É dogma de fé. Está no credo. Igreja una santa, católica. Mas e os pecados nossos? Os pecados nossos são nossos. Não fere a igreja como instituição divina, cuja alma é o Espírito Santo, cuja cabeça é Cristo. Então, igreja santa de homens e mulheres pecadores. Agora, o que prova que essa igreja é divina é que nós, leigos, não conseguimos acabar com a igreja, os padres não conseguiram acabar com a igreja, os bispos não conseguiram. Quem foram os grandes heréis na história da igreja? Padres e bispos. Quem era Lutero? Monge, doutor em teologia. Quem era Nestório, que negava a divindade, que negava que Nossa Senhora era a mãe de Deus? Nestório era patriarca de Constantinopla, bispo. Ário, que negava a divindade de Cristo, Ário era um presbítero famoso de Alexandria. Quem que era Sérgio, patriarca de Constantinopla, que negava que Cristo tivesse uma natureza? Apesar de tudo isso, a igreja está aí até hoje.
Então nós temos que separar, gente, a pessoa da igreja de P maiúsculo com as pessoas da igreja que somos nós, homens e mulheres, que somos falíveis. Então também houve na igreja papas falíveis. Agora, que coisa maravilhosa, né? Os últimos papas nossos, pelo menos os papas que eu conheci Pio XII, João XXIII, João Paulo I, João Paulo II, Paulo VI, homens santos. Tanto assim, João XXIII já foi canonizado. Paulo VI, canonizado. João Paulo II, canonizado. Bento XVI é só morrer que vai ser canonizado. Não tenho dúvida. Homens santos. Então, houve na história da igreja santos e pecadores, né? Mas a igreja é santa. Ela continua a sua missão de salvar o mundo. Uma pessoa que não se identificou: sou católico e viúvo, tenho 64 anos e quero me casar com uma senhora católica e solteira de 65 anos. Ótimo. Porém, meus filhos não querem que eu me case no civil, somente no religioso. Desta forma, cometerei algum pecado? Veja, por que acontece isso? Porque você sabe que marido e mulher, morre o marido ele deixa a pensão para a mulher, deixa a aposentadoria para a mulher. Se ela casar com outra pessoa no civil, ela perde a aposentadoria do marido. Vocês entenderam? Então, uma pessoa dessa pode pedir ao bispo dispensar o casamento no civil, ele casar só na igreja. Aí o bispo vai ver, espera aí, aqui está dizendo que tem filhos, esses filhos precisam da aposentadoria do pai que morreu, estão entendendo? Então o bispo pode dizer: autorizo que vocês casem só no religioso, não precisa casar no civil. Então precisa o bispo autorizar. Então leve o problema para o bispo vai julgar se é necessário, aí ele dispensa do casamento civil. Mas cada caso é um caso, tá? Rafael Ferreira: é necessário estar em estado de graça para receber validamente o sacramento da confirmação da crisma? O Rafael, a igreja exige que a pessoa, para ser crismada, ela faça uma confissão antes, esteja em estado de graça. Então a igreja exige isso, tá? Agora, sobre a validade da crisma, aí é uma questão a ser discutida. Até que ponto a pessoa está mesmo ou não em estado de graça? Então tem que analisar isso com mais cuidado. Outra pessoa que não se identifica. Quem quiser que a gente não fale o nome, a gente não fala. Só mandar perguntas e, não quero que diga meu nome. Fui confessar e o padre estava sem a estola, só de roupa comum. A confissão foi válida? Foi válida. Não tenha dúvida. Perfeitamente válida. Tá? Cássio Prado: é verdade que Lúcifer foi o primeiro a ser colocado no paraíso e que sua posição entre os anjos era acima de São Miguel? Olha, a gente não sabe nada disso. A única coisa que a gente sabe é que Lúcifer era anjo de luz, era um anjo maravilhoso e que se tornou orgulhoso, soberbo. Ele quis ser como Deus. Segundo os teólogos aí que estudam a angelologia, diz que se negou a servir a Deus. Não vos servirei. Aliás, é uma passagem que está lá no livro do profeta Jeremias. Não vos servirei. E segundo alguns teólogos, não queria adorar Jesus pelo fato de Jesus ter se tornado homem, e o homem era considerado inferior aos anjos. Bom, o que os doutores da igreja falam, não sei. Eu tenho um livro sobre os anjos, depois, se você achar, Renata, eu vou mostrar aqui. Eu tenho um livro sobre os anjos que explica essas coisas com detalhe, à luz de quem? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, dos documentos da igreja. E tem nesse livro, Os Anjos, 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos. Algo muito interessante. Inclusive, se tiver aí, vocês podem me dar. Tá ali, A produção é rápida no gatilho. Esse livrinho aqui, vocês estão vendo aqui, dá um close aqui, dá? 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre, inclusive tem uma catequese aqui sobre os anjos maus. Então ele aborda essa questão aqui de Lúcifer, dos anjos, tá? Eu gosto de mostrar isso daqui porque quem mostrar os livros, porque
quem quiser aprofundar, aqui nesse programa eu tenho que dar a resposta rapidamente, mas aí mostrando o livro, quem quiser pode, está aqui ó, a catequese do Papa, né? A vitória de Cristo sobre o espírito do mal, né? É uma catequese do Papa João Paulo II, exatamente sobre os anjos maus. Muito bem. Fabiana, sempre ouço o senhor falando do método Billings e gostaria de experimentá-lo, porém não tenho conhecimento algum a respeito. Como devo prosseguir? Fabiana, vou te dar duas orientações. Primeiro, valeria a pena você comprar um livrinho, se não me engano é da editora Paulus, que se chama O Método Billings, ou O Método da Ovulação. Ele explica detalhadamente como é que a mulher se conhece e ela, se conhecendo, ela sabe os dias que ela é fértil e os dias que ela não é fértil. Por quê? Porque é baseada no muco uterino. O que é o muco uterino? Vou explicar aqui rapidamente, mas é preciso você realmente ter um pouco mais de orientação. O interior da mulher é ácido. A vagina até o colo do útero é ácido. Isso significa o seguinte: se o espermatozoide cai ali, ele morre. São os dias em que a mulher não está fértil, que é a maior parte do ciclo menstrual dela. Agora, há alguns dias que ela é fértil. O que acontece? Um óvulo se desprendeu do ovário, caiu na trompa e veio para, né, o útero. Aí, olha a beleza da natureza. Aí a natureza produz uma substância alcalina que neutraliza a acidez da vagina. Então o espermatozoide consegue sobreviver até fecundar o óvulo. Então a mulher percebe, 4, 5 dias, mais ou menos no mês, ela percebe que ela está umedecida. Espécie de uma clara de uva, né? Esse muco uterino. É sinal que ela está fértil. Se ela tiver relações sexuais nesse dia, provavelmente ela possa engravidar. Então, esse método ajuda a mulher a identificar isso. Aí não precisa usar remédio, não precisa usar pílula, não precisa usar nada. Coisas que fazem mal para a saúde da mulher, nós sabemos muito bem. Ok? Agora, eu vou te dar uma outra orientação. Existe um centro chamado Semplafam, Centro de Planejamento Familiar. É fácil, você entrar na internet aí, semplafam.org. Você tem um centro ali que orienta como é que os casais devem usar esse método. Ele orienta, tem até monitor que pode te acompanhar, entendeu? Semplafam, de Centro de Planejamento Familiar, ok? .org. Aí você tem ali alguém que pode te dar as orientações. Uma vez eu estive em São Paulo, no escritório do Semplafam em São Paulo, até gravei um vídeo, né? Sobre esse assunto, conversei com a diretora lá do Semplafam. Muito interessante, vale a pena conhecer. Pedro, na história da igreja, houve algum papa eleito que não tenha assumido o papado? Houve. Teve um papa, eu não me lembro agora o nome dele, porque são 266 papas. Teve um papa que foi eleito e ele morreu antes de assumir o pontificado. Tá? Ou então impedido por terceiros, ou mesmo morrido antes de ser assumido o pontificado? Sim. Eu escrevi um livrinho, cadê ele? Eu mexo com tanto livro que às vezes até eu não deixei. Eu escrevi um livro sobre os papas. Não, esse livro aqui é o seguinte: O Credo do Povo de Deus. O que é esse livro aqui? Esse livro aqui é a explicação do credo feito pelo Papa Paulo VI. Só que aqui dentro eu coloquei um resumo dos 266 papas da igreja. E aqui tem umas coisas muito interessantes que eu coloquei nesse livro, algumas curiosidades, por exemplo, sobre os papas. Curiosidades sobre os papas, muito interessante. Por exemplo, né, vou colocar rapidamente aqui. Por exemplo, qual foi o papa que teve o pontificado mais longo da história da igreja? Foi o Papa Pio IX, com 32 anos de papa. Depois dele vem Leão XIII, com 27, e depois o terceiro, Papa João Paulo II, com 26 anos. São coisas interessantes. Mas teve papa que foi papa só durante, por exemplo, 3 dias. O Papa Estevão, 3 dias ele morreu. O Papa Bonifácio VI, com 10 dias, morreu. O Papa Urbano VII, com 15 dias. Então, há uma série de coisas muito interessantes sobre os papas que eu coloco nesse livrinho aqui. Outra coisa,
quantos papas nós tivemos por século, em cada século, quantos papas nós tivemos. Depois, papas que renunciaram. O pessoal pensa que foi só o Bento XVI que renunciou. Não, olha aqui, papas que renunciaram. Olha aqui, Ponciano, no ano 235. Papa Celestino V, 1294. Papa Gregório XII, 1415. São papas que renunciaram. E aqui falta colocar o Bento XVI, que esse livro foi escrito antes da renúncia de Bento XVI. Então, teve papas sim. Teve papas irmãos. Olha aqui, São Paulo I era irmão do Papa João XIX. 2 papas que foram irmãos. Tem coisa muito interessante, porque são 266 papas, né? Tá aí, esse livrinho, o Credo do Povo de Deus, aqui tem inclusive um resumo dos 21 concílios ecumênicos da igreja, certo? Muito bem, vamos fazer um intervalo bem rápido, a gente volta daqui a 2, 3 minutos. Muito bem, já de volta com o nosso programa, intervalo rapidíssimo, vocês viram aí, né? Quase que não deu para vocês levantarem um pouco, mas por quê? Porque não tem comercial, não tem propaganda, esse é o milagre. Então, como é que essa televisão sobrevive? Sabe quando gasta a TV Canção Nova? Não só a TV, toda a comunidade Canção Nova, tem um custo mensal de mais ou menos 25 milhões por mês. E é tudo doação. Ou então, venda de produtos, livros, mas só produto de evangelização. Aqui não vende cigarro, não vende bebida alcoólica, é só produto de evangelização. Claro, vende lanche, né, para o pessoal que vem para cá, tal, mas aí, necessário. Então, é necessário que a gente ajude a Canção Nova, salvar almas. Esse é o único objetivo, trazer almas para Deus. Cristo morreu para salvar todas as almas. Jesus disse, haverá mais alegria no céu por um pecador que se converta, do que por 99 justos que fazem penitência. E a Canção Nova quer o quê? Quer salvar esse pecador. Quer que haja festa no céu, entre os anjos de Deus. Então ajude. No mês de novembro, mês de outubro, a Canção Nova está mandando 2 boletos para sua casa. Um é o boleto normal, que você paga todo mês. Mas vocês sabem que no final do ano a coisa aperta, né? Tem 13º. A Canção Nova tem dívida. Então, quem quiser fazer uma contribuição a mais de R$20, está marcado no boleto, é R$20, é um boleto extra. Pague esse boleto. Agora, ele só pode ser pago até o dia 30 de outubro. Não pode passar, porque a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, não autoriza que um boleto daquele mês seja pago fora do mês. Então ajude a Canção Nova, ok? Se as pessoas não colaboram, os programas não podem ir para o ar. Gente, e olha, eu gosto de dizer, eu participo desde que a Canção Nova foi fundada, 1980, eu participo do conselho diretor da Fundação João Paulo II. Eu sei a luta que é para matar um leão a cada dia nessa casa e pagar as contas. Não é brincadeira. Mas a rádio já tem 40 anos que é assim, a televisão já tem mais de 30 anos que é assim, e vai ser assim até quando Deus quiser, até quando, né, a generosidade dos telespectadores da Canção Nova existir. Muito bem, vamos aqui às perguntas que chegaram por e-mail. Tá, mas antes eu quero responder uma pergunta aqui, que faltou no bloco anterior, que é muito boa. A pergunta do Pedro. O Pedro pergunta assim, essa pergunta é boa, ele pergunta assim, o Sérgio, desculpa, o Sérgio pergunta assim, como agir no meio acadêmico, diante de situações onde professores acusam a Igreja Católica como mentora do mal, a megera, devido aos seus erros do passado. Bom, eu já falei para vocês aqui, que a igreja é formada de homens e mulheres, a igreja não é formada de anjos. Então, tem homens e mulheres que erraram? Tem, claro que tem, mas nós tivemos muitos santos, já são mais de 20 mil canonizados. Quantos mártires, quanta gente como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, quanta gente. Agora vem dizer que a igreja é mentora do mal? Peraí, a igreja é a instituição que mais caridade fez e faz em toda a história da humanidade. 25% de todas as instituições que
tratam de aidéticos no mundo são instituições da Igreja Católica. Sabe, eu já li aqui quantos orfanatos, leprosários, hospitais a igreja tem no mundo inteiro. Quando as pessoas não tinham um jeito de se tratar, o que a igreja fundou no mundo inteiro? As Santas Casas de Misericórdia, que existe até hoje, né? Quem fundou as Santas Casas de Misericórdia? A igreja, com as irmãzinhas ali da caridade trabalhando. Quem que fundou as grandes universidades do mundo? Lá no século XI, na Idade Média, Oxford, Cambridge na Inglaterra, Sorbonne na França, La Sapienza na Itália, Montpellier na França, Compostela na Espanha, Valladolid. Quem é a matriz das universidades no mundo? A Igreja Católica Apostólica Romana. Quem criou as belíssimas catedrais da Idade Média que estão de pé até hoje, como a Catedral de Notre-Dame de Paris, que pegou fogo esses dias? A Igreja Católica. Sabe, eu escrevi um livro, porque eu trabalhei em universidade 40 anos, eu trabalhei em 6 universidades diferentes, 3 privadas e 3 do governo. Eu escrevi esse livro aqui, Uma História que Não É Contada. O nome já diz tudo. Que história é essa que não é contada? As coisas maravilhosas que a igreja fez na história da humanidade e que não é contada. Escondem de propósito. Os inimigos da igreja, aqueles que querem pisar na igreja, esconde. Só fala de Inquisição, de cruzada, de Galileu Galilei, de Joana d'Arc, mas não fala das... E outra coisa, interpreta todas essas coisas fora do contexto da época, cometendo um erro de historiografia radical. Porque uma coisa é a história, outra coisa é a historiografia. Como é que você conta a história? Sabe, tem um autor americano chamado Thomas Woods, que é da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que ele escreveu um livro que ele chamou de Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Eu conheci esse livro no ano 2005, lá em Boston, nos Estados Unidos. How the Catholic Church Built the Western Civilization. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, em português. Aqui tem um pensamento dele, que diz assim, bem mais do que o povo hoje tem consciência, a Igreja Católica moldou o tipo de civilização em que nós vivemos e o tipo de pessoas que somos. Embora os livros, textos típicos das faculdades não digam isto, a Igreja Católica foi a indispensável construtora da civilização ocidental. Essa civilização nossa, a civilização mais avançada do mundo. Não tem uma descoberta científica importante que não tenha sido feita aqui no Ocidente cristão, católico. Rádio, TV, internet, automóvel, trem, tudo. Nada foi descoberto lá no Oriente pagão, no Oriente panteísta, no Oriente. Por quê? Porque a Igreja Católica criou as universidades, desenvolveu a pesquisa na Idade Média. Entende? Quem descobriu o Big Bang, a origem da humanidade, foi um padre da igreja, padre George Lemaitre, jesuíta, que conversava com Einstein na teoria geral da relatividade, pregava até, dava aula junto com Einstein. Quem descobriu as leis da genética, um monge da igreja, Mendel. Quem descobriu as grandes leis da gravitação universal, Nicolau Copérnico, que era um monge da igreja, um cônego da igreja. Essas coisas não são contadas. Então os professores ateus, materialistas, inimigos da igreja, colocam na cabeça dos jovens, e cuidado você que tem filho jovem, coloca na cabeça do jovem que a igreja foi a megera, a agente do mal. Mas, ao contrário, a igreja salvou a civilização. Eu queria que vocês lessem esse livro que eu mostrei aqui, né? Da Idade Antiga. Quando o Império Romano desabou, no ano 476, a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. A única, porque os bárbaros tomaram todo o Império Romano, toda a volta do mar Mediterrâneo. Ostrogodos, visigodos, alamanos, suevos, burgúndios, celtas, vikings,
húngaros magiares, transformaram a Europa num mosaico de povos bárbaros. A única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica Apostólica Romana. E a igreja, durante 600 anos, a igreja fez a evangelização e a educação desses bárbaros. E chegamos no ano 1100, numa Europa cristã, onde os bárbaros foram evangelizados. Que coisa maravilhosa. Quantos mártires houve por causa disso? Essas coisas não são contadas. Vocês entenderam? Então, cuidado, você que é jovem, você que é de uma família católica, você que vai para uma universidade, por favor, leia esse livro antes de você ser infectado com o vírus da maldade de muitos professores, especialmente das áreas das humanas. História, psicologia, filosofia. Na área das exatas não tem muito disso não, mas nas áreas das humanas é um perigo. Está aí. Eu recomendo muitos pais que vai mandar seu filho para uma universidade. Pai, cuida desse menino. Porque eu estou cansado de receber carta de pai dizendo para mim: professor, meu filho foi batizado, crismado, era de grupo de jovem, foi para a universidade, virou pagão, virou ateu, não quer mais saber da igreja, acha que a igreja foi uma megera. Por quê? Porque chega lá, só vai escutar falar de filósofo ateu. Nietzsche, que falava da morte de Deus. Marcuse, Herbert Marcuse, que falava que o homem é a medida de todas as coisas e não Deus. Schopenhauer, Sartre, Jean-Paul Sartre, José Saramago, tudo ateu. São os filósofos que hoje comandam as universidades. E aí vem uma série de pregações, só bate na igreja. E não mostra a beleza da igreja. Seu filho vira um pagãozinho. Ele passa a odiar a igreja. Por quê? Porque ele não tem a fundamentação, ele não conhece a história da igreja. Então, cuidado. Cuidado você que vai mandar seu filho para a universidade. Para os cursinhos também. Cuidado. Faça ele estudar um pouco de história da igreja antes. Gabriela Silveira. Um cristão católico comete pecado em discordar de determinadas posições da igreja, excluindo-se os dogmas das verdades de fé ou de liderança? Não. Nós somos obrigados a seguir o que está aqui, ó. Aqui Santo Agostinho dizia: na essência a unidade, está aqui a essência, na dúvida a liberdade, em tudo a caridade. Então, quando a igreja fala de alguma coisa que não é doutrina, não é fé, quando a igreja fala de política, de arte, de música, você aceita se você quiser. Claro que a igreja, ela sempre estuda as coisas, mas, especialmente no campo da política, você não é obrigado a seguir uma orientação política de um padre, de um bispo. Não é doutrina, não é fé. Ok? A igreja, ela é infalível o quê? Naquilo que ele falou aqui, nos dogmas e na verdade de fé. Isso aí nós temos que obedecer. É o que Santo Agostinho dizia: na essência a unidade, na dúvida a liberdade, em tudo a caridade. Felipe Souza, diante da impossibilidade de deslocamento até a igreja, a missa assistida pela televisão possui o mesmo valor que assistida presencialmente? Não, Felipe. Não, o sacramento, ele só tem validade como sacramento se for na presença do celebrante. Então, a missa na televisão, para quem não pode ir à igreja por questão de doença, alguma coisa, ela faz o quê? Ela cumpre o preceito dominical. Ou seja, você cumpriu o mandamento da igreja, mas não tem a validade. Tanto é que você não pode comungar, não é? Então, o ideal é ir para a igreja mesmo. Mas quem não pode ir para a igreja, por questão de saúde, não sei, tem criança pequena, não pode deixar, não tem problema, entendeu? Não comete pecado de não ir na missa no sábado, domingo, pode ir depois até num outro dia, se for possível. Eliana, uma paróquia próxima tem um costume de, quando faltam hóstias consagradas na missa, molhar a hóstia não consagrada no vinho consagrado e distribuí-la dizendo o sangue de Cristo. Isso é permitido? Eliana, eu entendo que não. Vou explicar por quê. Por exemplo, acabaram as hóstias, não sei, o padre ou o ministro pega a hóstia não consagrada, pelo que eu entendo,
nesse livro aqui, para entender e celebrar a liturgia, tem um documento da Sagrada Congregação dos Ritos e dos Sacramentos, documento chamado Redemptionis Sacramento, que reza tudo como é que a missa deve ser celebrada. Aqui no parágrafo 104 da Redemptionis Sacramento, está dizendo assim: no que se refere à hóstia que se deve molhar, esta deve ser de matéria válida e estar consagrada. Ok? Então eu entendo que não pode pegar uma hóstia não consagrada, molhar no vinho consagrado, no sangue que dá para a pessoa. Então o que se pode fazer? Acabou a hóstia, o que pode fazer? Deixa a pessoa tomar um pouquinho do vinho. Porque a igreja ensina o seguinte: se você comungar o pão ou só o vinho, você comungou Cristo total. Está presente integralmente no vinho. Por isso que não precisa dar as duas espécies, porque ele está nos dois. Então, acabou a hóstia consagrada, deixa a pessoa tomar um pouquinho do vinho. Ela comungou. Pronto. É melhor do que usar uma hóstia não consagrada, que eu entendo que pela redenção do sacramento não pode, do que está escrito aqui. Aline Ribeiro, é o número 104 da Redemption do Sacramento, que eu transcrevi nesse livro aqui, que é todo ele sobre, para entender e celebrar a liturgia, que tem muito mais coisas sobre liturgia. Tá? Muito bem. Aline Ribeiro, desde quando a igreja instituiu a Santíssima Trindade? Não foi a igreja que instituiu a Santíssima Trindade. Por que nas Escrituras lemos Jesus referindo-se a si próprio e a Deus Pai como sendo um, e ao tratar do Espírito as tradições não denotam a mesma reeleição? Bom, gente, quem é que trouxe para nós a revelação sobre a Santíssima Trindade? Foi Jesus. Jesus que revelou para nós que Deus são três pessoas, porque Ele falou: eu sou Deus. Quando Pilatos perguntou: você é o Filho de Deus? Tu o disseste. Antes, ele falou para os judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, a expressão eu sou em hebraico quer dizer o quê? Javé, eu sou Deus. E morreu por causa disso. Os judeus falaram para Pilatos: nós temos uma lei. A lei é essa: quem se fizer de Deus tem que morrer. E ele está se fazendo de Deus, então ele tem que morrer. E morreu mesmo. Mas ele era Deus mesmo. Então Cristo é Deus. Ele falou do Pai: eu e o Pai somos um. Quando o apóstolo Filipe perguntou para ele: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, quem me vê, vê o Pai. E falou do Espírito Santo: eu vou mandar o Paráclito. E mandou no dia de Pentecostes. Então foi Cristo quem revelou o mistério da Santíssima. Não foi um Papa que inventou, não foi um concílio que instituiu, foi revelação divina. E veja que coisa bonita: no batismo de Jesus, ele batizado, o Espírito Santo desceu e o Pai falou: este é meu Filho bem amado. Não é? Está aí a Santíssima Trindade. No Monte Tabor, mesma coisa. O Filho ali, o Espírito que é simbolizado naquela nuvem que desceu, e o Pai que fala: este é meu Filho bem amado. Ouvi. Então, é Deus quem revelou o mistério da Santíssima Trindade. Não foi a igreja quem inventou. Beth, sou viúva, católica e vivo com uma pessoa divorciada. Vivo uma segunda união? Sim. Como essa situação é vista pela igreja? Beth, é vista como uma situação irregular. Porque para a igreja, a situação regular é quem se casa, casar na igreja, receber o sacramento do matrimônio. Agora, como você está unida com uma pessoa divorciada, ela não pode casar na igreja. Então, o que eu aconselho, Beth? Será que essa pessoa divorciada que vive com você, será que o primeiro casamento dela valeu? Será que não é o caso de entrar lá no tribunal da igreja? De repente, se o tribunal diz não... Porque, sabe, gente, quando um casamento acaba, a pessoa divorciou, será que não houve alguma coisa na raiz desse casamento que possa ter tornado o casamento inválido? Vocês viram que, quem assiste à Escola da Fé, que é na quinta-feira, eu fiz aqui 2 programas sobre nulidade de casamento. Inclusive trouxe aqui o Ricardo Gaiotti, que é um juiz do tribunal
Eclesiastes de Aparecida, que explicou bem essa coisa. Então, vale a pena, quem está numa segunda união, de repente verificar se o primeiro casamento dos dois, ou de um deles, foi nulo. Se foi, você pode casar na igreja, entendeu? Muito bem, chegamos ao final do programa, né? Já levantou aí a plaquinha para encerrar o programa. Quero agradecer a vocês que vieram aqui participar conosco e vocês de casa que participaram. Amanhã teremos a nossa Escola da Fé às 21 horas. Estamos completando o estudo dos sacramentos. Só faltam 2. Amanhã será o sacramento da ordem e na outra quinta-feira o sacramento da unção dos enfermos. Ok? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.